E Deus falou comigo uns 45 do segundo tempo. E Ele falou, fala para eles assim, que eu nunca vou decepcionar eles. E Deus, Ele me trouxe essa palavra, me trouxe essa frase, eu falei, é isso. Mas ainda eu não tinha a mensagem completa. Mas Deus falou, não, fala isso para eles. Eu nunca vou decepcionar nenhum deles. Nenhum. É engraçado porque na nossa vida, né, o ser humano é complexo. E a gente tem um monte de dilemas dentro de nós, né? E você começa a fazer uma dieta, você para, aí você culpa a dieta, você, né, tua culpa. Aí você começa a fazer academia, aí você para, aí você culpa a academia, que era muito ruim. Aí você entra num relacionamento com o seu namorado ou com a sua namorada, e de repente vocês terminam e você, não, era culpa dele, dela. E de repente você entra numa igreja, né, onde você faz parte, uma comunidade, e passa o tempo e você, não vou mais lá. E por quê? Não, eles lá. O meu pastor, ou o meu líder, ou o meu irmão, por causa dele. Não vou mais lá. E a gente é assim, né? Eu já fiz isso na minha vida, não sei se vocês já fizeram isso. Só que Deus falou comigo, isso não está certo. Não é assim que tem que ser. Parece que tem 2 sons rolando aqui. Vocês estão sentindo? Não sei se é. Bom, impressão minha. Mas Deus falou comigo sobre isso. Tipo, mas por que isso, né? Por que Deus? Por que isso? Por que a gente faz isso? Né? E eu quero iniciar aqui com um versículo. Está lá em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo para mim, ele é uma régua, ele é um guia para mim, porque tudo na nossa vida coopera para o bem. Pastor, mas minha vida está ruim. Mas calma, se ela está ruim é porque não chegou no fim ainda. Esse é o ponto. Só que o processo, as coisas e o que a gente passa, o que a gente vai vir a passar, são processos. E a gente vai construindo testemunhos, sabe? E a gente vai tendo uma maturidade maior, uma maturidade espiritual maior. E isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus e como a gente entende Ele, como Ele entende a gente. Você já se decepcionou com alguém? Quem já se decepcionou, levanta a mão com alguém. Eu também. Com coisas, com pessoas. Acontece. É engraçado, né? Todo mundo já se decepcionou com alguém, todo mundo já teve uma decepção amorosa, aquela menina que você amava e de repente ela não gosta de você, na 5ª série, sabe? Aquele amor platônico. Eu tinha o meu. Vivia sonhando com a irmã, mas nunca chegava perto. É platônico, é algo normal. Só que a gente passa por essas decepções na vida. Só que a decepção, ela fez com que muita gente se afastasse de Jesus. E essas frustrações, essas decepções que a gente passa, faz com que a gente fique fechado, faz com que a gente fique magoado, faz com que a falta de perdão dentro da gente cresça. A gente não consegue avançar na nossa vida, a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue ir para o lugar onde Deus tem para a gente ir. E Deus, Ele tem planos bons, Ele tem coisas agradáveis para você e para mim. Essa é a verdade. Só que a gente fica estagnado, porque a gente fica de encontro com essas decepções, a gente bate nela e para. A gente não consegue avançar. Não conseguimos.
E sabe por que existe tanta igreja hoje no mundo? É por causa da decepção. Diferentes igrejas. Porque daí um ficou decepcionado, vai lá e abre outra igreja e assim vai. Isso é ruim? Não, não é ruim. Quanto mais igreja, melhor, isso é bom. Só que, entendeu meu ponto? E acaba que a gente, na verdade, a gente se divide. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Só que Deus, ele falou comigo assim, mas não é sobre o pastor. Não é sobre o Bruno, não é sobre o Cal, não é sobre o Estevão. Não é sobre isso. Na verdade, se a gente fixar os nossos olhos em Deus, pronto, termina a mensagem. Na verdade, essa era a frase de efeito. Acabou. Acabaram os seus problemas. E a gente precisa olhar para Jesus e fazer dele o nosso alvo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Sem Jesus a gente não se chega ao Pai. A Bíblia diz isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é louco? É doido. E a gente precisa de Jesus, e com Jesus significa que você não terá decepções. Bruno, mas, poxa, olha a minha vida aqui, olha o tanto de coisa ruim que eu já passei, que estou passando. Mas não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus, jamais. Na verdade, Ele é a solução para você. E eu quero trazer essa mensagem de esperança para vocês hoje. Deus, Ele nunca vai te decepcionar, Ele é a solução, Ele é a esperança. Então no cinema a gente prega aqui fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. E hoje eu quero trazer esperança para você. Porque talvez você, num período da sua vida, num caminho, em alguma parte dela, você se decepcionou. E você acabou se afastando de Jesus. Só que Ele não tinha nada a ver. Na verdade, Ele é o solucionador. Ele é aquele que te traz paz. Ele é aquele que te traz alegria. Ele é aquele que te traz esperança, que te dá amor, o amor verdadeiro. Eu cresci na igreja, sou cristão desde bebezinho, meu pai é pastor. Já vi muita coisa, bastante coisa na igreja acontecendo. Incontáveis as pessoas, não dá para contar na minha mão o tanto de gente que se afastou, não da igreja, estrutura, mas de Jesus. Porque elas se decepcionaram com alguém, se decepcionaram com um pastor, se decepcionaram com um amigo da igreja, se decepcionaram com algo. E de repente, passam os anos e todo aquele tempo que ela tinha de amadurecimento, de crescimento, ela cortou aquele crescimento. Por quê? Por causa da decepção. Só que a decepção, Deus, Ele usa a decepção para que nossa fé aumente. O diabo usa a decepção para destruir você. Percebe que é um ponto de vista? E como que você está olhando isso hoje na sua vida? Como que você olha para dentro de você hoje e fala, vamos fazer um checklist. E como que está isso na sua vida, na minha vida? Porque provavelmente eu, como pastor de vocês aqui, um dia eu fale com vocês. Só que não precisa olhar para mim. Continue focados em Jesus. Jesus é a chave. Eu posso falar com você um dia. Estevão. Um dia você pode sair daqui e ficar bravo comigo porque talvez eu não te dei uma boa noite, não te dei um abraço. Ou, sabe como? Ou não chamei para pregar um tempo. Entendeu? Cara, isso acontece demais. São coisas pequenininhas. São coisas bem sutis que nos bloqueia. E a gente não pode deixar isso acontecer. E eu quero trazer uma mensagem de paz, de alegria hoje para você, de esperança, e dizer que Deus, Ele nunca vai te decepcionar. Não importa como está a sua vida. Não importa qual o processo que você esteja passando. Não importa. E a decepção está totalmente ligada com a nossa expectativa. Né? Eu percebo que, como no namoro, né? Quando você está gostando de uma menina, né? Os rapazes, aí eles criam aquela expectativa, né? Nossa, eu lembro que eu sempre fui meio tímido assim, porque pareça, né? Eu nunca fui um cara que tinha essa, como os caras falam, lábia assim, né? Então eu sempre fui meio na minha. Eu sempre fui muito reservado, muito medroso no quesito assim de querer conquistar alguém, né?
E eu lembro que, cara, eu sonhava, eu criava uma expectativa. E Deus, Ele é tão bom, porque, sabe, a gente se apaixona algumas vezes na nossa vida. Essa é a verdade, né? Os adolescentes, 15 anos se apaixonam por uma, 16 anos por outra, e assim vai. Não conversa com ninguém, né? E eu lembro que tinha uma menina que eu gostava, e eu nunca falei com ela, né? Óbvio. E daí, fala, meu Deus, eu vou lá, só que eu caso com ela hoje. Hoje. Imagina o cara falando assim, eu falando para Deus assim, Deus, eu fico imaginando Deus falando, pô, você é meio bobinho, né, velho? E daí, graças a Deus por isso, que Deus, Ele é um Deus tão top, de bondade, maduro, porque se Ele fala, imagina se Ele falasse assim para mim, eu não estaria com a esposa que eu estou hoje, que é a mulher da minha vida, que é a mulher que Ele tinha para mim. Não é louco? E Deus, eu acho que Ele olha a gente fazendo alguns pedidos tolos, fúteis. E na verdade Ele está protegendo você e eu de cair num buraco que a gente mesmo criou. Está entendendo? Então não tem a ver com Jesus e o problema, foi Jesus que me trouxe a decepção. Deus, Ele está pesando a mão. Negativo. Deus jamais faz isso. Na verdade a gente patina por conta nossa mesmo. Deus, Ele é uma torneira aberta. Imagina uma torneira aberta e saindo água dessa torneira. Essa água é a vida de Deus, vida direta de Deus, assim, ó, tá jorrando. Só que a gente é o copo. E normalmente, na maioria das vezes, a gente está com o nosso copo desalinhado, sabe como? A água está caindo, tá batendo no chão, aí respinga, né? Até cai um pouquinho no copo que está do lado ali, cai um pinguinho ou outro. Só que não enche, demora para encher, sabe? É trabalhoso, é difícil, e o copo de repente seca, daí os pinguinhos vêm de novo, aí seca porque é pouca água. Só que se a gente alinhar a nossa vida assim com a vida que Deus tem para nós, é água da vida eterna para você. É água que não vai acabar mais, é planos que Ele tem para você que são planos bons, coisas boas, agradáveis. E a gente precisa alinhar nosso copo. Então, tem a torneira, a gente alinha. E outra, tudo que tem de sujeira dentro do copo, uma hora acaba saindo, porque é tanta água de Deus, é tanta vida de Deus, é tanta pureza, é tanta integridade e honra, que a tua vida ela muda, não tem como. Jesus, Ele é um estilo de vida, assim, ó, que está dentro de você. Não é coisas que você precisa... não é como você escovar os dentes, sabe que é um hábito que você tem. Não, Jesus, ele é como você respirar o ar pela manhã, é como você dormir toda noite. Isso é Jesus. E a gente precisa só alinhar o nosso copo, a nossa vida, porque a torneira está jorrando, e teu copo ele vai ter tanta água que chega uma hora que o que acontece com o copo quando você alinha? Vai transbordar. E sabe aquela passagem da mulher samaritana, quando ela encontra Jesus no poço, e eles batem um papo ali, e Jesus, Ele entrega algumas palavras para essa mulher samaritana. Aí Ele fala para ela assim, ó, eu tenho uma água, que se você beber dela, você nunca mais terá sede. Eu tenho algo para você, algo específico para você, que se você pegar bem forte, agarra, é uma oportunidade, você nunca mais terá sede. Só que a gente esquece de falar a outra parte, né? E Jesus continua dizendo, e além disso, você vai ser uma fonte. Além disso, você vai ser uma fonte, a água vai brotar de você. Sabe por que isso? Porque Deus, Ele é um Deus tão grande, que Ele mora num ser pequeno como a gente. É só um grandioso Deus para fazer isso. Já imaginou? Um Deus tão grande que cabe dentro de você, cabe dentro de mim. Esse é o Deus que eu estou falando. E às vezes a gente se encontra nesse processo. Às vezes a gente é mulher samaritana, precisando encontrar a fonte, que é Jesus. Eu já estava indo para o outro lado, mas agora vamos voltar aqui. Da decepção. E, nossa, isso para mim é forte, porque, cara, é tanta gente que eu vi sair da igreja, tantas pessoas sair da comunhão, sair do
de um lugar de bondade, de um lugar de justiça, de um lugar de integridade, porque elas simplesmente se decepcionaram com algo ou com alguém. E a gente precisa, de fato, elevar nossos olhos para o monte, de onde virá nosso socorro. E esse é Jesus. E nunca, eu prometo para você, você pode anotar. Se você olhar para Jesus, não importa onde você estiver, em qual fase da sua vida, você nunca vai se decepcionar com Ele. Ele nunca vai te decepcionar. Deus jamais fará isso. Deus, Ele é um Deus de surpresas. E Ele surpreende a gente sempre com bom. Nunca negativamente, você sabia disso? Deus, Ele nunca vai te surpreender negativamente. Então, não tem nada a ver com uma doença, talvez que você possa estar sofrendo, com uma situação financeira ruim. Cara, Deus, isso aí não é de Deus. Só que Ele usa isso tudo e nos faz crescer. E nos faz amadurecer na fé, no relacionamento. E a gente consegue ter uma vida que de fato Deus chamou a gente para ter. Eu tenho vários exemplos pessoais de decepção na minha vida, vários, que me fizeram questionar mesmo se Deus me amava. Sabia disso? Eu já fui internado 2 vezes porque pensaram que eu tinha câncer. 2 vezes. Graças a Deus, nenhuma das vezes foi constatado câncer. E eu lembro que eu cheguei nos 22 anos de idade, mais ou menos, por aí, uns 22, 23. Cara, eu sempre fui muito ativo, naquela época eu malhava também. Hoje eu preciso tomar vergonha e voltar, porque, rapaz, tá difícil aqui. Mas na época eu era bem ativão assim, sabe? E de repente, cara, parece que minha vida assim, ela virou da vez assim, eu comecei a ficar doente. No meu físico mesmo, no meu físico. E eu, cara, passei por várias cirurgias já. Eu já fiz cirurgia no meu fêmur aqui, eles tiraram minha perna, rasparam o osso aqui do fêmur, do quadril, colocaram de volta. Já fiz uma cirurgia no nódulo aqui na minha garganta, que eu canto também. Já daqui tiraram um pedaço do meu intestino. Uma loucura. E nessa época, eu fiquei mal. Vou falar para vocês, eu fiquei mal. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei decepcionado, só que eu fiquei decepcionado com Deus, né? Olha o cara que abusado. Fiquei decepcionado com Deus, como se a culpa fosse dele. E teve um dia que eu até desejei a morte dentro do hospital. Teve um dia. Estava sozinho, no escuro. E estava passando mal. Não podia ninguém ficar comigo no hospital. Eu falei, e eu estava tão atribulado que eu olhava para a janela, só queria ver os carros se moverem. Sabe como? Movimento. Eu falo, Deus me leva, eu não aguento mais. Dor, corpo. Não aguentava mais. Só que Deus, Ele nunca me decepcionou. E não importa o tamanho da sua dor. Não importa o processo que você esteja passando. Deus, Ele nunca vai te decepcionar. Jamais. Pode confiar. Essa palavra é para você hoje, que talvez entrou aqui decepcionado. Só que Deus, Ele nunca te esquece. Ele jamais vai te decepcionar. Eu lembro também que passei por várias coisas. E isso foi uma parte da minha história de vida. Eu lembro que, por causa de um relacionamento amoroso também, a minha namorada, eu tinha 21 anos. Ela me traiu e tal. Cara, apaixonadão por ela, aquela coisa toda assim. Cara, eu quase perdi 10 quilos, fiquei mal. Sabe as loucuras, bobeiras assim. No final tudo livramento. No final tudo livramento. Só que você só consegue ver do teu ponto de vista humano agora. Só que Deus, como o João falou para mim ali, Ele tem uma folha assim na frente dele e Ele vê o tempo assim, ó. Sabe? Vendo uma folha? Ele não vê uma linha que nem eu e você vê. Ele vê tudo assim, ó. E Ele diz para você, calma. Relaxa. Que vai dar certo. Relaxa que eu tenho algo melhor do que você imagina. Melhor do que você sonhou já em ter. E eu me encontrava ali, meu Deus, sabe aquele exagero? E aquilo nem era de Deus na verdade, porque
Não faz nem sentido uma pessoa ficar mal por causa disso. Um namoro ainda, né? Não é nem um noivado, nem um casamento. Né? Um namoro. Né? Aí eu tomei vergonha na minha cara e... Não, vamos lá. E me botei no eixo de novo. Só que são decepções. E talvez se eu tivesse uma estabilidade emocional, talvez, ou tivesse uma base familiar boa, amigos bons, amigos que me elevavam, provavelmente eu teria saído da igreja naquele momento na minha vida. Provavelmente. Aí eu teria feito várias coisas que não eram para mim ter feito, né? Só que não. Deus, Ele me guardou. Ele não me decepcionou. Ele não me decepcionou. E na verdade, é tão importante você estar em comunhão com uma comunidade, não uma igreja estrutura, entendo? Só que isso aqui é o resultado, na verdade, né? A gente vem para a igreja, a gente vai para um lugar, e ponto, né? Só que a questão é a comunhão. E o corpo de Cristo, a comunhão, ela é como se fosse, o Cal falou no Marvels and Wonders, é como se fosse uma corrente sanguínea, assim, é o que bombeia sangue, é que nos enche de vida. É quem nos torna forte nos dias difíceis. Porque se eu estou sozinho, Estevão, eu preciso do irmão. E Deus, Ele se revela através dos relacionamentos. Eu vejo Jesus no Gui, na Isa, quando eu estou mal, no Estevão. E assim vice-versa. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E Deus, Ele trabalha dessa forma. Por isso que a gente não deve olhar por homem. Que nem eu falei. Provavelmente eu estou bem suscetível a falhar com alguém aqui dentro a qualquer momento. Posso falhar com qualquer um, a qualquer momento. Coisas bobas. Só que vai fazer com que você fique decepcionado, estagnado, parado. Sendo que Jesus tem coisas boas para você logo à tua frente. Sabe aquela imagem que... Não sei se você já viu uma imagem de um cara numa mina, né? Aí tem já uma trilha que ele está vindo batendo. E ele não encontra nenhum diamante. Aí na imagem ele para. Só que se ele tivesse dado mais uma tacada ali, ele tinha encontrado o diamante. É assim. É assim na minha vida e na sua. E é cansativo, é trabalhoso. E você está ali, pá. Não, é? E de repente acontece algo que você para. Só que Deus, Ele tem uma promessa para você ali. E nesse processo todo você está se desenvolvendo. Deus, Ele está te aprovando. Deus, Ele está te levantando, te dando resiliência. Você não alcança resiliência sem você algumas vezes cair. Não é possível, não tem como. Quando alguém te chama, você é um cara resiliente, o que significa isso? Significa que esse cara provavelmente, ele provavelmente já caiu várias vezes e teve que levantar de novo, não é? Daí a pessoa chega para ele assim, você é muito resiliente. Cara, você é incrível. Olha o tanto de coisa que aconteceu na sua vida e você ainda se levanta. E você continua, sim. E você percebe que é assim a nossa vida. E eu estou te convidando a se levantar hoje. Se levante. E na verdade a porta é uma decepção. A decepção é uma porta, sabe? Que você tem que passar por ela, sim. Só que assim, se você não consegue passar por ela, passe por cima. E Deus diz assim para você, passe por cima dela hoje. Passe por cima da sua decepção hoje. Se você não consegue passar por ela, passe em cima dela. Essa é uma palavra de Deus para você hoje. Passe por cima dela. Não deixe ela te estagnar, não deixe ela te parar nunca, jamais. Jamais. Deus, Ele nunca vai te decepcionar. Em Salmo 121 diz assim, Deus, o fiel guarda dos homens. Cântico de romagem, está escrito aqui. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que... Mudou aqui. Ixi, deu um bug aqui, Tá as palavras tudo meio em grego, parece. Tem uma palavra dormita aqui. Mas o fato é que esse versículo diz, olhe para mim. Olhe para mim. Você está precisando de socorro? Olhe para mim, eu tenho Ele.
Eu tenho a solução para você. E é hoje, Deus ele fala hoje para você, se você entrou hoje decepcionado com algo ou com alguém, acabou. Hoje é o último dia. Porque Deus ele está falando para você, passe por cima, é hoje, olhe para mim. Olhe para mim, só que sempre fique comigo. Sempre fique comigo. A gente não pode se decepcionar e deixar Jesus. Na verdade, a gente tem que se apegar a Ele mais e mais, assim, ó, levar Ele junto. Pega assim, ó, sabe? Porque eu tenho certeza que a tua vida ela vai ficar muito mais leve. E fica. Eu sou a prova disso. Então, eu passei por todas aquelas coisas que eu te falei. Dores, doenças. Só que Deus ele me fez maior. Deus ele me fez mais forte. E hoje eu colho frutos de uma vida que eu construí lá atrás. De processos dolorosos que eu passei lá atrás. E hoje eu desfruto de uma família que eu nunca tinha sonhado, cara. Nunca sonhei com uma família que eu tenho hoje. É muito maior do que eu sonhava, na verdade. Muito maior. Deus ele me deu 3, 10 vezes, 20 vezes, 30, mais. E é assim para você hoje, meu irmão. É assim para você hoje. Eu quero que você agarre profeticamente. Levanta sua mão assim, ó. Levanta sua mão e fecha ela assim, ó. Como um ato profético. Pegue essa mensagem, leve com você hoje para casa. Passe por cima daquilo que te fez mal. Só que não esqueça, só que você tá, aquilo que te fez mal, ele vai te elevar. Deus ele pega aquilo assim e faz você se colocar em cima daquilo. E às vezes a gente, já estou terminando, na verdade eu me pego pensando assim, na verdade quem está decepcionando quem aqui é eu que estou decepcionando Deus, né, na verdade, né, porque no nosso dia a dia a gente mais decepciona Deus do que outra coisa, né, só que daí, aí Deus ele fala assim, como assim você está me decepcionando? Você está me segurando por acaso? Você está me guiando para algum lugar? É impossível você decepcionar Deus. Impossível. Deus ele é um cara que não se ofende. Você sabia disso? É louco. Deus ele é um ser que não se ofende. Você está entendendo a profundidade disso? Na verdade ele só quer, ele é sobre você estar perto dele. Você não consegue decepcionar Deus. É impossível. É impossível. Eu quero que você hoje abrace essa mensagem de esperança, de amor. Passe por essa decepção. Deixe ela de lado. Passe por cima da porta, se for preciso. Se você não consegue passar pela porta, passe por cima dela. Na verdade, a mesma porta que separa você é a mesma porta que une. Só que tem que passar por ela. Passe por ela em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Pai, obrigado porque o Senhor nunca vai nos decepcionar. Obrigado, Jesus, porque eu posso entregar a minha esperança, a minha vida a Ti, Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor é o porto seguro. Obrigado porque eu sei, Pai, que o Senhor é o nosso socorro. Obrigado, Pai, porque com o Senhor a gente consegue ir a lugares mais altos, a lugares perfeitos, onde o Senhor quer levar a gente. Pai, obrigado por essa noite. Eu abençoo a cada um aqui que está nessa sessão. Pai, eu declaro que essas decepções já não têm mais poder de destinar para onde eles vão. Só que eles possam passar por isso hoje, Pai, em nome de Jesus, e se achegar mais perto de Ti, como nunca antes, e entender que o Senhor está sempre com eles. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Amém.